Então, quando a gente tem uma falha mais complexa, então a gente vai se aprofundar mais, a gente vai deixar um pouco aquele protocolo de regra e a gente vai sair fora da caixa. Nunca utilizamos o mapeamento da Borneo para fazer análises mais aprofundadas. Por quê? Porque muitas vezes o mapeamento da Borneo não vai destacar para a gente todas as malhas. Se você pegar, por exemplo, uma linha, um setor de backlight, você vai ver que tem muitas outras coisas no setor de backlight que não apresenta no mapeamento da Borneo. Muitas coisas que a gente tem no esquema elétrico, por exemplo, se você pegar aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, o setor de carga, charge data. Eu vou abrir aqui o setor de carga, beleza? Desse aparelho aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Mostrando, né? Eu tenho aqui um 6zinho. Cadê? Esse aqui é o VBus. Isso aqui provavelmente é... Aqui é VBus. Aqui eu tenho VBAT. VBAT entra por aqui. VBus entra por aqui. Eu tenho esse componente, provavelmente é um OVP. Daqui vai para o IFPMIC, né? Aqui é o IFPMIC. Aqui está a saída do IFPMIC e aqui mostra as linhas de dados, né? Que chega aqui, ó, para o IFPMIC. Mostra a linha de dados indo para a CPU? Não mostra, certo? Ou seja, do IFPMIC aqui, essas linhas de dados ela tem que ir para a CPU. Já não mostra aqui. O PMIC, ele tem que habilitar, né? Temos aqui o PMIC, por exemplo, está aqui um PMIC, aqui provavelmente deve ser um outro PMIC de apoio. Então, um PMIC aqui, ó, ele vai, né, liberar, um desses dois PMIC, ele vai liberar 1.8 volts para esse IFPMIC funcionar. E IFPMIC só vai funcionar se tivesse 1.8 volts. Não é só a tensão primária que vai fazer com que o IFPMIC funcione. Ele precisa também de 1.8 volts. Né? Ele precisa aqui de uma comunicação de I2C com a CPU. Ok? Então ele faz várias outras funções. Isso não apresenta... Eu não falo nem aqui das funções que ele tem aqui, né? Muitas vezes sai tensão aqui para câmera e para parte de LCD e tudo mais. Né? Isso aí a gente pode pesquisar aqui no bloco, pode até encontrar. Mas a parte básica que a gente pelo menos deveria ter aqui, a malha de bootcap aqui não apresenta, a malha de 1.8 volts do PMIC para a habilitação do IFPMIC não apresenta. Ou seja, se eu for basear aqui em uma falha complexa, uma falha que ela não está apresentando por protocolos simples, eu acabo não encontrando o problema. Eu vou trocar um IFPMIC, eu vou trocar aqui OVP, eu vou trocar bateria, eu vou trocar CPU, eu vou trocar tudo e não vou encontrar o problema. Por quê? Porque não tem detalhes, certo? Então, o mapeamento da Borneo é um mapeamento simples que nos ajuda muito quando temos aparelhos que não têm esquema elétrico, porém, ele não serve, ele não substitui o esquema da placa, beleza, galera? Coloquem isso na mente. Ah, mas eu já fiz tudo que a Borneo tá mandando. Você fez apenas 30% daquilo que você deveria fazer. Existem várias outras coisas aqui, por exemplo, no setor de rede. Vamos lá? Cadê as linhas de frequência para o WTR? Não mostram. Cadê o barramento RFFE, que é o barramento, né, radiofrequência front-end? Seria um barramento aonde a CPU controla o nosso WTR. Também não mostra. Certo? Ou seja, algumas malhas importantíssimas para o funcionamento do WTR não apresentam no mapeamento da Borneo. Então, se eu analisar tudo que a Borneo está mostrando aqui para mim e me basear apenas nessas linhas aqui, eu não encontro a falha. Quando a falha é uma falha que ela pulou por cima da caixa e está para o lado de fora. E aí eu devo pensar fora da caixa, criar raciocínio para encontrar essa falha complexa, certo, pessoal? Porque se eu analisei uma coisa, tem isso, tem aquilo, troquei o CI, não apresenta ainda a rede, então o problema não é aquilo, o problema está em outra coisa. O problema pode estar aqui no clock desse componente, não sei se o Luan já fez a verificação do clock, que é o mesmo clock da CPU que chega para o WTR, certo? Não sei se foi verificado aqui o barramento RFFE, que deve ser verificado, e em muitos casos
deve ser verificado com o próprio osciloscópio para ver se há entregas de dados, né, um pacote de dados aqui que deve ser entregue para esse circuito integrado. Então, tem casos que a gente necessita, né, pegar um pouco mais fundo na análise. Eu estou com um A50 que tem 200 mA após apertar o power. Saída book, então ok. CPU esquentando muito. Então, quando você pressiona o power, ele vai para 200 mA, ele trava nesse consumo ou ele cai para zero, né? 200 mA após o power. E saída do book. Então, ok. Tem que verificar, primeiro tem que saber se esse aparelho ele está travando no consumo ou se ele está caindo para zero. Se ele estiver travando nesse consumo, provavelmente você vai ter um curto-circuito ao redor do Power Manager ou uma falha por memória, certo? Essa memória aí, a SDRAM vai dentro, vai na CPU, certo? A CPU do A50, ela é acoplada na SDRAM, né? Então é uma memória do tipo FS, que são geradas várias alimentações para essa memória, né? Diferente das memórias MMC, e ela tem um PMIC específico para a alimentação dessa memória. Então você vai analisar o que? Você vai verificar no esquema elétrico, certo? Justamente as alimentações da memória para verificar se tem todas as alimentações para a memória. Por quê? Porque esse PMIC específico que alimenta apenas a bloco de memória, ele pode causar um curto, causar uma fuga, não alimentar essa memória e o aparelho pode travar em 200 mA. Então, tem que saber se ele está travando. Não está travando, está consumindo 200, caindo para zero, então você pode ter um curto em torno do Power Manager principal, que pode estar espelhando na CPU, ou a própria CPU pode estar em curto, desde que a SDRAM ela é em cima dessa CPU. Né? Então, a SDRAM ela acaba aquecendo bastante, unindo um balde de solo no outro, pode causar um curto sim. Né? Então, o que você deve fazer? Fazer uma análise de inicialização. Primeiro ponto, como você tem um valor, né, um pouco elevado, né, que a gente considera aí como esse valor de 200 mA um pouco elevado, neste caso você deveria verificar ao redor do Power Manager se você tem curto-circuito ali. Identificou o curto-circuito, você vai seguir a linha que está com curto-circuito, mapear essa linha, né, verificar os componentes que tem em paralelo a ela, se tem 3, 4, 5, 6 componentes ali, né, que essas linhas secundárias ela acaba não tendo tantos componentes ligados ali a ela, dependendo, é claro, né, tem algumas malhas de 1.8 que ela pega de um ponto a outra da placa, mas em malhas específicas, por exemplo, de alimentação PMIC CPU, né, PMIC algum outro componente da placa, elas passam, apenas se originam, né, no PMIC, passa por um percurso pequeno, finaliza ali num determinado componente específico que ele está alimentando, né, que a malha está alimentando. Então você tem que verificar primeiramente qual é a malha que está em curto-circuito, certo? Porque se a CPU está aquecendo, então provavelmente você tem um curto-circuito ou uma fuga. Então o primeiro ponto, o primeiro passo é certificar, certo? Aferir as saídas do Power Manager para ver se nenhuma delas está com curto-circuito. Curto-circuito na saída do Power Manager bloqueia a inicialização. Beleza?